Olá, rede de ODX da Resec no Brasil, tudo bem? Eu sou a Ju, MCCX ODI, bem-vindos a mais um vídeo da NEC de VD. Esse vídeo tem como tema o Standard número 2, que é a OPS, a nossa Outgoing Preparation Seminar, um standard tão importante para a entrega de um delivery muito incrível para o nosso EP. Vamos lá, quais são os temas desse vídeo? Então, primeiro, os mínimos de um OPS, então o que é imprescindível que tenha, o que não pode deixar mesmo de ter em um OPS, vou passar uma checklist para vocês. Quais são os detalhes logísticos que você tem que se preocupar em um OPS e quais standards você acaba entregando dentro de um OPS. Então, a gente sabe que todos os standards são importantes e devem ser entregues, mas ainda assim, dentro do OPS existem diversos standards que a gente já está entregando. E isso é muito incrível, porque a gente consegue alinhar muitas coisas para o EP em apenas um momento. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro tópico, que é a nossa checklist de coisas que é muito importante que tenham no OPS. Então, primeiro um Getting to Know, bem curtinho, independente se for uma OPS em grupo ou individual, é importante tanto para descontrair o ambiente, mas também para fazer com que o EP te conheça e você conheça o EP também. Segundo, explicar sobre a Isaac Way, extremamente importante, não tem como deixar de fazer isso, e explicar também um pouco sobre o produto que o EP vai realizar, sendo GV, GT ou GE, falar um pouquinho sobre a criação do produto, por que ele existe, proposta de valor e tudo mais. Muito importante que tenha uma parte muito profunda sobre os alinhamentos para o país que ele vai, desde cultura, religião, clima, custos, o que fazer, o que não fazer, e pensem que essa pessoa vai para um país totalmente diferente, por mais que seja a Argentina ou o Egito. São países que estão muito distantes da gente, né? A Argentina um pouquinho menos e o Egito um pouquinho mais, mas que ainda assim possuem uma cultura diferente. Então, muito importante desde o OPS você alinhar essas coisas com o EP, principalmente de coisas que a gente não imagina. Por exemplo, no Egito é bom uma mulher evitar andar de shorts, essas coisas, sabe? Ou até coisas mais específicas sobre o país. E aí também é muito importante que você passe algumas dicas de emergência. Independente se for a primeira vez que o EPI esteja viajando sozinho ou não, é importante ele ter esse alinhamento seu e também uma ajuda. Então, por exemplo, o que ele vai fazer se por acaso ele perder o passaporte? Quais são os passo a passo? O que ele vai fazer se ele for furtado? Essas coisas que é sempre importante a gente pensar também. Também tem um personal goal setting baseado no LGA da pessoa. Então a pessoa já fez o LGA para dar uma approved, então você já tem as informações dela. Então, com base nos resultados do LGA, o que essa pessoa quer desenvolver, quais são as metas para o intercâmbio dela, pessoais, rever a JD da pessoa, working hours, falar um pouquinho mais sobre o visto, se for necessário, e quais são os benefícios da vaga. É muito importante essa parte de benefícios da vaga, porque é um standard, que é o Standard Basic Living Costs. Isso causa muita confusão ainda, mas esse standard significa os benefícios da vaga e coisas que o EP tem ou não tem. Então é importante que você já faça esse alinhamento. Então ele tem acomodação? Não tem? Tem alimentação? Qual? Então sempre especificar isso por EP. Continuando a checklist, explicar todos os 16 standards de uma maneira bem detalhadinha e bem específica, porque depois ele vai ter que preencher a survey, então é muito importante que ele entenda o que é de fato cada standard e não gere nenhum tipo de dupla interpretação. Então, por exemplo, o standard de acomodação você recebeu acomodação durante o seu período de intercâmbio? Sim ou não? Ele recebeu. Não é se ele ficou num hotel 5 estrelas. Então, é muito importante que vocês expliquem certinho o que é cada standard, fazer o expectation setting. Então, quais são as expectativas para o EP, para o intercâmbio, principalmente em relação a projeto ou vaga. Então, o que ele quer desenvolver profissionalmente, o que ele quer viver, etc. Explicar o Departure Support e aí por quê, né? A gente sabe que Departure Support, na teoria, é um standard que a SCX deve entregar, mas ainda é um standard que causa muita confusão e vendo todos as nossas surveys e tudo mais, é o standard menos entregue. Então, se vocês já, desde o OPS, já fazem o Departure Support para o EP, que nada mais é do que receber informações logísticas de como sair do país, vocês já eliminam um standard. E aí, obviamente, vocês só reforçam essa informação durante o Realize do EP, mas desde já é importante vocês passarem isso para não ter nenhum tipo de confusão. Então, passar informações de como sair do país. Show? Fazer um alinhamento da survey, então explicar que ele vai ter que fazer a survey em diversos momentos do intercâmbio e também a NPS. Então é muito importante que
além de falar, vocês vão ter que fazer uma survey, fazer a survey com o EP no momento da OPS, então, olha, vamos preencher aqui juntos, vamos abrir para você ver como é que é. Abre a survey com o EP, vai lá no exec.org, entra com o EP no login dele, mostra onde está e preenche alguns standards junto com ele. Show? Também coletar contatos de emergência, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, então ter 2 ou 3 contatos de emergência que você vai ter caso aconteça alguma coisa para o EP, colocar esse contato no pod, no aplicativo de VD e enviar o output de tudo para o EP junto com o PPT. Então, desde tudo que o EP falou no Expectation Setting, você anotar e passar isso para o EP depois, porque é muito chato a gente colocar um monte de expectativas, sendo que a gente nem se lembra quais são elas. Então, que o EP sempre consiga se relembrar isso e também que ele se lembre das coisas que você passou para ele no OPS, caso, sei lá, vai que depois ele fala, não, eu não recebi isso, você fala, não, você recebeu sim, olha aqui o PPT. Show? Beleza, então. Aí, vamos lá, um pouquinho mais sobre a logística. Existem diversos tipos de OPS, eu não vou falar aqui qual que é o certo ou qual que é o errado, porque não existe certo e errado, cada VP, cada CL decide fazer da maneira que for melhor para o EP ou para o próprio CL. Então, OPS em grupo, o que é o sugerido? Fazer entre 1 a 3 horas, porque senão fica muito cansativo para o EP fazer uma agenda de uma manhã inteira ou um dia inteiro, então fazer algo muito mais dinâmico e mais ainda assim que consiga passar muitas informações. E aí, quais que são os pontos positivos de fazer uma OPS em grupo? As pessoas conseguem interagir muito mais, o clima fica mais leve, os EPs também podem conhecer outras pessoas que vão realizar junto com ele, ou até no mesmo projeto, cidade, o que for. Também otimiza o seu tempo, porque você vai ter que fazer só uma OPS, ou 2 ou 3, e não trilhões. E também o EP consegue ter essa interação maior com o grupo e conseguir se identificar muito mais com as pessoas e com a exec. Aí é muito importante também que você defina um critério para juntar as pessoas no PS. Então, se vai ser um PS por país, por período de realize, por projeto ou subproduto, o que for. E aí, algumas dicas, seria legal vocês convidarem pais ou amigos do EP, então pais para os pais ficarem mais tranquilos com a viagem e amigos, porque pode ser que esses amigos se interessem pela exec e fechem o intercâmbio depois. E o ideal é que seja presencial sempre, mas se não tiver jeito, não tem nenhum problema em fazer online. Sobre a peça individual, é muito importante também que não dure tanto tempo assim, porque é individual, fica menos dinâmico, então que demore por volta de 1 a 2 horas. É positivo porque o EP consegue ter uma comunicação direta com você e você com o EP, então é muito fácil para você falar o que você quer falar. É bom porque também cria uma OPS personalizada só para aquela pessoa e é mais fácil também de marcar um horário e uma data, porque não tem trilhões de pessoas para decidir isso. Também é possível convidar amigos e ou pais, não tem problema nenhum. E a mesma coisa do em grupo, preferencialmente presencial, mas se não tiver jeito a gente faz online mesmo. Show? E aí, por último, quais são os externos que você entrega no OPS? Então, lembra que eu falei que você na OPS acaba, enfim, cumprindo outros standards. Então, são eles o Personal Goal Setting que você fez, o Expectation Setting, o Basic Living Cost, como eu já falei, a OPS, obviamente, e o Departure Support. Show? E aí, como eu falei também há um tempinho atrás, é legal você já preencher a survey na OPS com o EP. Então, o que ele pode preencher como standard entregue já no OPS? Esses pontos aqui em cima que eu falei, provavelmente o seguro-saúde, porque está próximo da viagem dele, já tem o seguro, o visto também, e é isso, os outros eu já falei. Show? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar, pode chamar o time de UJX, estamos 100% à disposição e vamos entregar um pico incrível para os nossos EPs e fazer com que a gente tenha muitos completed e muitas experiências boas e muitos promoters. Obrigada, beijos!